Olá, alunos, vamos continuar a aula 7. Agora eu vou mostrar para vocês o site feito, então vai ser a parte prática. Esse daqui é o site da aula 7, ele chama O Viajante, então é uma, vamos dizer, uma historinha, né? O Viajante, aí tem vários títulos e lorem ipsums, até o final da historinha aqui. E no final, a nossa citação, como sempre: aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo. Então, essa frase do Oscar Wilde. Vamos ver o código-fonte. A partir de agora, nas nossas aulas, como a gente está fazendo sites muito simples, esses sites vão ser para celular. Então, se vocês quiserem, vocês podem até deixar a janela desse jeito. Eu sei que tem uma ferramenta no próprio navegador que serve para simular uma tela de celular, mas a gente não vai usar ela. A gente vai simplesmente deixar a janela um pouco menor assim, que já está bom. Então é como se fosse uma tela de celular, então a janela é um pouco menor. Ó. Então esse daqui é o nosso site. Vamos ver primeiro o HTML do site. A primeira linha aqui, nada de novo, doctype HTML, marcação HTML, head. Agora dentro do head eu tenho coisas novas. Tem o título, marcação meta, os meus arquivos CSS e depois vem meus arquivos de fonte. Vocês também poderiam inverter a ordem. A ordem que está aqui é a ordem que o navegador vai fazer download. Aqui eu adicionei 4 fontes diferentes no meu site e as 4 são do Google. Ó. Google Fonte APIs. Fontes Google APIs. Tinha como o Google dar essa opção. Deu em uma linha só adicionar as 4 fontes. Mas eu quis dividir aqui em 4, por quê? Para ser mais didático aqui e porque nas nossas aulas nós vamos usar um validador de HTML, o da W3C. E se eu deixar tudo na mesma linha, não passa no validador, dá um erro. Então, como eu quero que vocês façam sites sem erros no validador para as nossas aulas, então eu deixei tudo separado. Quando vocês forem trabalhar, 99% das vezes vocês não vão usar o validador, não vão estar nem aí, e não tem problema deixar tudo junto. Inclusive pode ser até melhor, pode ser até mais rápido para carregar o seu site, deixar tudo junto. Então é por isso que eu deixei separado aqui as 4 fontes do Google. Tem até um comentário aqui explicando. Né? Aí vem o meu site, super simples, então H1, H2, aí tem um parágrafo. Aqui eu deixei destacado esse começo do meu parágrafo. Então está aqui, ó, o começo do parágrafo está destacado. De novo, H2. Aí usei o EM aqui na primeira frase do parágrafo da tragédia e deixei em itálico. E no final, no último parágrafo, eu usei o small, que seria uma nota de rodapé, fiz a citação. Então, muito simples o nosso site. Esse é o HTML. Vocês já aprenderam tudo isso daqui. Vamos então ver o CSS do nosso site. Aumentei o tamanho da fonte, em geral. Vou fazer o seguinte, vou deixar assim, que aí dá para ver o site e o CSS. Então, HTML, aumentei o tamanho da fonte em geral. Mudei as 4 margens do H1. Então, esse daqui é o nosso H1. Eu mudei a de cima, direita, embaixo, esquerda. Ó, a de cima, 1 RM. A de baixo é maior, 1.2. A dos outros lados todos é 1 RM. Eu poderia ter escrito tudo isso que eu escrevi em 4 linhas, eu poderia ter escrito dessas formas aqui. Tem 2 opções. Eu deixei comentado. Em vez de escrever top, right, bottom, left, eu poderia ter escrito só margem e colocado 3 valores. Então, o primeiro ia valer para cima, o segundo ia valer para direita, o terceiro ia valer para baixo. Como não tenho da esquerda,
o da direita também ia valer. Ou eu poderia colocar também o da esquerda. Pronto, eu coloquei aqui explicitamente os 4 valores. Então, eu fiz tudo isso em uma linha, o que aqui eu fiz em 4 linhas. Então, são várias formas de fazer a mesma coisa. Aumentei o tamanho da fonte, né, que é o H1, e a família da fonte eu coloquei como Lobster, Lobster e Cursive, que é o tipo dela. Então, a fonte Lobster que eu peguei do Google é essa daqui, ó, bem bonitinha. Se eu inspecionar, vocês conseguem ver agora a margem. Ó. Deixa eu fazer isso aqui. Aí. Vocês conseguem ver em vermelho a margem. Até então só tinha para baixo e agora a gente aprendeu a colocar para os outros lados. Então percebe que eu deixei o mesmo valor para todos os lados, menos para baixo. Para baixo ficou maior. Deixa eu... H2. H2 não tem margem para cima. Então eu defini só para direita, para baixo e para esquerda. Então tá aqui, ó. Esse é o H2. Então não tem para cima, só tem esquerda, direita e para baixo. Então percebe que a margem de baixo é bem menor, porque a margem de baixo é EM, enquanto a da esquerda e direita é REM, que é da raiz do site, a raiz do site é 20 pixels, lembra? Então, raiz do site, tamanho da fonte 20 pixels, enquanto o para baixo não é da raiz, é só EM, então é o tamanho do próprio H2. O H2 é maior do que 20 pixels, porque eu mudei aqui o tamanho dele. O H1 também, eu mudei o tamanho dele. Por isso que ó, a margem para baixo é bem maior. Poderia ter usado margem para baixo com REM? Também poderia, sem problema nenhum. O que mais que tem no H2? No H2, ó, diferentemente do H1, que eu usei duas propriedades diferentes, ó, font size e font family, no H2 eu quis juntar tudo em uma só, para mostrar, usando só uma, como que ficaria. Ó. Então, em uma só, eu defini que está em negrito, 1.5 em, então ficou maior, né? E a fonte chama Darker Grotesque. É essa daqui, ó. Essa é a fonte Darker Grotesque. Então, eu não defini a altura da linha. Mas, mesmo não definindo a altura da linha, como eu aumentei o tamanho da fonte, a altura da linha funciona normalmente. E aqui aquela variação, Small Caps. Por que eu deixei separado? Deixei separado aqui para fazer isso daqui no navegador para vocês verem. Essa é a fonte Small Caps, maiúsculas pequenas. Todos os desenhos são de fontes maiúsculas. Só que a que realmente está em maiúsculo é grande e as outras são pequenas. Se eu vir aqui no navegador agora e desabilitar, ó, fica assim. É o normal. Eu tenho um desenho diferente para quando é maiúsculo e minúsculo. Ó, o A aqui, ó. São desenhos diferentes. Ó, o R. Esse é o R minúsculo. Agora esse é o R maiúsculo e o A. Então, para isso que serve o Small Caps. É uma variação, você pode enfeitar aí o seu texto. Vamos continuar aqui. O meu parágrafo. Margem, sem margem para cima, com margem para a direita e esquerda, e margem para baixo. Alinhamento do texto justificado, e a fonte aqui chama Grenze. Então, é essa daqui, ó. Esse é o desenho dela, ó. Grenze. E dessa vez eu mudei a altura da linha. Então, vamos dar uma olhada aqui no parágrafo. Ó, esse é um parágrafo com a altura da linha 1,5. Se eu tirar, ela vai voltar para o padrão. O padrão é 1. Aí fica desse jeito. Ó. Percebe que ficou bem colado. Ó. É até estranho olhar assim, mas na verdade é o normal. Vocês estão estranhando porque eu tinha mudado. Então, se eu colocar assim, ó, ele fica um pouco mais espaçado, né, como se fosse espaçamento 1,5. E fica mais bonito. Mas aí vai do gosto de cada um. Então, essa é a altura da linha. Dentro de um parágrafo, ó, ficam mais espaçadas as linhas. Para destacar, deixei em negrito e para enfatizar, deixei em itálico. Então, tá aqui, ó, negrito e itálico. E lá embaixo, na nota de rodapé, que é o small, meu último parágrafo,
Aqui, ó. O que eu fiz? Deixei a fonte Satisfy. Então é essa daqui, ó, do tipo cursive. Se não tiver essa fonte, use cursive. Então tá aqui. Eu vou tentar fazer um negócio, vou tentar atualizar o site e vocês olhem bem rápido que ele vai mostrar a fonte padrão, tipo essa aqui, cursiva, aí vai fazer download, aí vai mostrar essa outra, Satisfy. Então vai piscar o site, vai mostrar ele com uma fonte errada e assim que terminar o download vai mostrar com a fonte correta. Vou tentar fazer isso, vou atualizar, vamos ver, ó. Aí, pronto. Então quem não viu é só voltar o vídeo. Ele carregou com as fontes que eu já tenho no meu computador, que não são bonitas, não vem essas fontes no computador. E depois que terminou o download, ele mudou todo o site. Bom, então essa foi a aula 7 sobre fontes. Estudem em casa, tentem fazer o site do zero. Última coisa, eu vou mostrar o site do Google só para vocês entenderem como ele funciona. Então tá aqui, ó, pesquisei fontes Google, já acho aqui, primeira resposta. Ele já me dá um monte, ó, que eu posso escolher. Se não me engano são todos gratuitos, mas tem como você olhar a licença. Tem como você filtrar aqui em cima, ó, em categoria, foi o que a gente aprendeu. É parecido com o que a gente aprendeu, ó. Eu quero que mostre com, sem serifa, escrita à mão, monospace. Vou pegar as escritas à mão, que são as mais diferentes. Então, olha, escrita à mão, ó, tem várias diferentes, ó, desse. Vamos supor que eu gostei de uma, aqui está o nome dela. Vamos supor que eu gostei, o que eu posso fazer? Posso clicar nesse mais aqui, ó. Aí vai aparecer aqui, ó, uma família selecionada. Se eu clicar aqui, vai mostrar qual é que eu selecionei, eu posso tirar, clear all aqui, e ele já me dá o código que eu só copio e colo lá no meu HTML. Ó. Já está prontinho para você usar. Ó. O link, href, fontes, aqui está o nome dela. Tem uma forma de você, em vez de colocar no HTML, você coloca no CSS. Dá na mesma. No CSS você teria que usar assim. Ó. Você clica aqui, ele te dá o código CSS. É esse do meio aqui, ó. Eu não lembro porque eu li em algum lugar que era melhor no HTML. Talvez ele carrega mais rápido. Por quê? Porque se você deixar essa informação no CSS, primeiro ele vai ter que fazer download do CSS para descobrir que depois tem que fazer download da fonte. Se você deixar no HTML, ele pode fazer ao mesmo tempo o download do CSS e da fonte. Então, apesar do navegador fazer na ordem que está escrito lá no seu HTML os downloads, não quer dizer que ele faça um por um. Ele faz vários ao mesmo tempo. Faz na ordem que está escrito, mas faz vários ao mesmo tempo. Então, só copiar e colar e usar no seu site. Então, aqui tem um exemplo de como pegar do Google. É isso, gente. Até mais.